Não, a cota. Eu não sei como configurar ela lá naquele cota style. Sim, então, era isso que eu ia fazer na aula de hoje, né? Eu ia mostrar na tela para vocês, mas só eu vou tentar passar as instruções aqui por oratória mesmo, né? Mas sem mostrar as imagens, que é o que eu consigo fazer no momento, tá? Para fazer a configuração de cotas, você primeiro acessa o menu de anotação do Dribble, a aba Annotate, que lá tem todas as opções de configuração dos comandos anotativos, que são o quê? São textos, cotas, linhas de chamada para anotações específicas, né, que é o tal do comando multileader, tá? Legendas, etiquetas, enfim. Lá tem todos os comandos de anotação, o Dribble do AutoCAD. No quadrinho que está escrito Dimensions, é onde eu tenho todas as configurações de cota. E eu vou ter ali por padrão os 3 modelos de cota disponíveis, tá? O Standard, o Annotate e o ISO, que é configurado no padrão internacional para desenho mecânico, né? É importante destacar isso. Bom, então, partindo de alguns desses estilos de cota, tá? Normalmente, quando eu aplico a cotagem, eu costumo partir sempre do estilo de anotação, tá? Que é o estilo Annotate. Qual que é a diferença dele para o Standard? Basicamente, nenhuma, tá? A diferença do Standard para o Annotate acaba sendo qual, basicamente? É a configuração em escala. Né? No Annotate, existem algumas formas de você configurar a escala da cotagem de forma automática, né? Ajustar o tamanho da cota ao desenho de forma automática. Automática entre aspas, né? No AutoCAD, o automático não é tão automático assim. Mas, enfim, o Annotate ele é um pouquinho melhor de se ajustar ou a contagem à escala do desenho do que o Standard. Tá? Basicamente, essa é a diferença. E aí você parte de um desses dois estilos e aí existem duas formas de configurar a cotagem. Tá? Ou você acessa o menu de estilos de cotagem através do combo box, ali onde tem a lista das opções do AutoCAD, ou você acessa utilizando uma setinha que tem no canto inferior direito, ali do quadrinho do Dimensions do Ribbon. Tá? Ali você vai acessar os estilos de cotagem. Acessando os estilos de cotagem, você vai selecionar o estilo que você quer tomar como referência para fazer as configurações. Você vai clicar em novo estilo, porque você vai fazer uma cópia do estilo de cotagem que você selecionou. E com isso você não altera o estilo original, mas você parte você inicia as configurações do seu estilo de cotagem ajustado para o seu projeto partindo desse estilo inicial. Tá? E aí, depois, quando você seleciona um novo estilo de cotagem, aí vai abrir a janela de configurações. Tá? Aí você vai ter que avaliar depois qual é a configuração que você está com dificuldade de fazer. Conversão de unidades, não, na exibição da cota, tamanho da simbologia da cota, tamanho das linhas de chamada, tamanho das linhas auxiliares, tamanho das linhas da própria linha de cota, né, a espessura da própria linha de cota, né, configuração de layers, tá? Então, texto, tamanho de texto, então, tudo isso você vai ajustar nessa janela que vai aparecer quando você copia o estilo de cotagem. Caso você já tenha feito a configuração do seu estilo, né? Você já tem criado um estilo novo de cotagem. Se você queira modificar algum ponto, aí você vai selecionar esse estilo que você criou
e vai selecionar a opção Modify. Tá claro? Sim. Tá? Eu, felizmente, com a tela fica bem mais fácil, tá? Eu vou tentar eu coisinha aqui. Tela azul linda, não é nada amigável quando a gente algumas horas. Eu acho que agora vai dar certo e qualquer coisa a gente volta no chão. Gente, mais alguma pergunta? Tá? Com as palavras que eu passei ali para esclarecer a dúvida do Alexandre, eu fiz basicamente o que eu queria fazer hoje. Tá? Ah, vai dar certo aqui. Tá? Agora eu vou mostrar por imagem para vocês. Acho que eu vou conseguir. Já consegui aqui, vou desligar um pouquinho. Gente, todo mundo está me ouvindo bem? Nada como a melhor forma de resolver problemas de computador, ligar e desligar. Bom, então, feito isso, a gente faz 5 anos de engenharia para aprender que ligar e desligar é melhor, né? Fazer o quê? Bom, deixa eu abrir aqui o AutoCAD para vocês, para esclarecer ali a dúvida do Alexandre. Só quero conferir aqui qual que é a planta que a gente está trabalhando. Tem uma que eu acho que é, mas eu quero ter certeza.
Sim. Gente, está todo mundo vendo a tela? Deixa eu desligar alguns elementos aqui de desenho. Bom, aqui eu desliguei as projeções de calçada e cobertura, só deixei aqui ó, no nome dos elementos. Eu vou mudar aqui a cor da layer das esquadrias só para ficar mais claro para vocês. Acho que assim fica melhor de vocês verem. Né? Felipe ainda não está vendo? Isadora. Deixa eu reiniciar então. Vendo a tela? Alexandre, sim. Felipe, Isadora. Está aparecendo a janela do Teams nesse momento. Tá. Bom, então, seguindo adiante, né, repassando aquilo que eu falei a respeito da dúvida do Alexandre, né, eu vou então ilustrar aqui as explicações para vocês. Nós temos aqui a aba Annotate do Ribbon. Eu vou selecionar aqui o layer de cotagem, tá? Esse aqui eu estava trabalhando no elétrico, por isso que está com cargas. Cadê a layer de cotas, tá? Que está desligado, eu vou criar uma layer nova, melhor. Então, eu criei aqui uma layer de cotas, tá? É sempre importante que vocês tenham
Para quem é de engenharia civil, é mais interessante fazer isso, né? Criar várias layers de cotas, ou caso no elétrico você tenha desenhos com medidas diferentes, né? Aí você pode separar as cotas de cada desenho numa layer, fica melhor organizado, tá? Porque aí você deixa uma layer configurada numa escala e outra layer com a cotagem configurada para uma outra escala. Fica muito mais fácil de organizar o desenho e depois na hora de fazer o elétrico do projeto fica bem mais simples, tá? Um bom arquitetônico organizado facilita muito a elaboração do elétrico. E parte dessa organização se deve às layers, por isso que eu sou bem exigente nesse ponto com os alunos. Bom, então nós temos aqui o nosso desenho arquitetônico. Se eu quiser configurar as cotas desse desenho, eu vou configurar através do menu Dimensions, tá? Então, eu tenho duas opções de acesso de configuração do menu Dimensions. Uma é através dessa opção aqui, ó, da lista de estilos de cotagem, que seria a opção Manage Dimension Styles. Então, eu vou acessar essa janelinha aqui, que eu estou exibindo na tela no momento para vocês, né? Como vocês podem observar, eu criei um estilo de cota, tá? Partindo do estilo anotativo, tá? Quais são os estilos padrão? Anotativo, teste, aliás, anotativo, tá? E sempre vai vir desse símbolozinho do triângulo no lado, ou o estilo standard, ou o ISO 25, são esses três que normalmente vêm com o AutoCAD. Todos esses outros aqui eu criei porque eu estava testando configuração de cota, tá? Por isso meu está um pouquinho mais bagunçado. Bom, então se eu quiser criar um estilo, eu vou selecionar o estilo original e eu vou selecionar essa opção aqui, ó, novo, tá? Aí eu vou configurar o nome do estilo, e logo em seguida vai aparecer a janela depois que eu escolho o nome, vai aparecer a janela de configuração da cotagem, tá? Aqui apareceu nas unidades, primeiro, essa aba aqui, Alternate Units, ela não é interessante para a gente, então eu dispenso a apresentação dela, tá? Eu gosto de colocar as configurações das linhas sempre by layer, tá? Que aí eu já vou agregando as configurações da layer na cotagem, tá? Distância da linha auxiliar em relação à linha da medida que eu estou aferindo, tá? É o baseline spacing, o nome desse, aliás, distância a sobra da linha de cota, né? Além do cruzamento da linha auxiliar. Esse aqui é que é o baseline spacing, tá? Então, aqui a gente deixa essa medida que está representada mesmo. Se eu quiser configurar a distância da linha auxiliar em relação à origem, né? É o offset da origem. A medida que eu estou aferindo, eu vou configurar essa medida aqui, ó, offset da origem. E a extensão da linha auxiliar, além das linhas de cota, né? Aí eu vou configurar aqui, eu vou botar 3 unidades, tá? Aí aqui, ó, nessa janela, vai dando uma prévia de como que fica a configuração da cotagem, tá? Nem sempre essa prévia corresponde à cotagem que vai ser apresentada no desenho, tá? Mas aqui já dá uma boa noção de como que a sua configuração vai ficar. Bom, símbolos e setas, como nós estamos trabalhando com desenho arquitetônico, nós temos que lembrar da simbologia utilizada na aula de cotagem, né? Seta normalmente é simbologia para cota de que desenho?
Que desenho que a representação das cotas apresentam as setas? Tipo de desenho técnico. É algum que a gente trabalha? Gente, é o desenho mecânico, tá? Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, né? Bom, então, o desenho mecânico. Para o arquitetônico, nós podemos usar duas simbologias de fechamento de cota, né? Ou seja, que vai ser representado naquele local onde ocorre o cruzamento entre a linha auxiliar e a linha de cotagem. Então, ou eu vou representar por pontos, ou eu vou representar pelas barras de desenho arquitetônico. Ponto é a nomenclatura mais genérica que tem, é a simbologia mais genérica que tem para cotagem em desenho técnico. Tá? Então, se está na dúvida qual que é o tipo de desenho, né? Uma coisa que não, né, pode parecer estranho, mas às vezes tem gente que tem, né? Coloca o pontinho, tá? Ou posso botar um ponto pequeno, tá? Então, tanto faz. Vou botar aqui o ponto. Eu vou deixar em 2,5, tá? Aqui eu não vou alterar muito a configuração. Depende do que aparecer no texto. Bom, e o texto? O texto normalmente 2,5 é uma altura muito pequena, é um tamanho muito pequeno para o desenho que nós vamos representar em escala 1:50, tá? Então aqui eu faço todas as configurações de texto. Vou colocar by layer também, é tudo by layer, tá? Aqui, essa simbologia líder é para quando eu faço a linha de chamada de alguma anotação específica, tá? E é bem comum a gente fazer essas linhas de chamada no elétrico quando nós vamos nos referir, por exemplo, ao eletroduto que vai subir para o próximo pavimento ou o eletroduto que vai descer para o próximo pavimento, tá? Na disciplina, nós não vamos fazer isso, vocês vão fazer isso lá mais para frente do curso, tá? Mas é um recurso que é importante vocês saberem que ele existe. Quem é da C2E já deve estar mexendo um pouco com essa parte. Bom, então aqui eu tenho a configuração de texto. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do meu texto. E vai ser, vou botar em 7,5, vai ficar bem grandinho. Ó, notem que o restante da configuração das cotas já ficou bem menor, né? E proporcionalmente ao tamanho do texto. Então, se a gente quiser aumentar um pouquinho o tamanho da seta, né? Vamos botar aqui em 4. Vamos aumentar um pouquinho as linhas de extensão. Né? Só para mostrar como que ficam as configurações. Aqui eu vou botar 3,5, acho que fica melhor. Essa opção Fit aqui, na verdade, é para ajustar o posicionamento da cota, né? Qual que é o sentido do texto, né? Se o sentido do texto e da linha de cota, né? O posicionamento da linha de cota do texto, principalmente do texto e do ajuste da cota ao desenho, tá? A gente deixa as opções Best Fit, que é a opção que faz o melhor ajuste, né? E no caso do texto, a gente posiciona o texto paralelo à linha de cota, tá? Eu poderia colocar o texto
no sentido de leitura, né? Tudo posicionado de forma horizontal e com a leitura da esquerda para a direita, tá? Mas não é obrigada a colocar. Poderia fazer o ajuste manual aqui, então tem diversas opções. Bom, e agora a parte principal, né, da conversão de unidades, que é que vai dizer, que é que eu vou ajustar o valor das medidas para a unidade de medida que eu desejo representar. Nesse trabalho, como nós estamos trabalhando com desenho arquitetônico, e eu chamo bastante atenção para essa parte da configuração da cotagem, porque é muito comum a gente ver o desenho arquitetônico com a cotagem em centímetros, o que é errado segundo a norma. Tá? Desenho arquitetônico, por se tratar de um desenho de construção civil, qual é a unidade típica de trabalho? Eu pergunto para vocês, qual que vocês acham que é a unidade típica de trabalho? Seria o metro, né? Então a gente vai fazer o ajuste das cotas com base no metro, tá? Então, se o meu desenho está em centímetros, né? A recomendação que eu dei inicial foi para que configurassem as unidades em centímetros, porque é mais fácil da gente trabalhar o desenho em tamanho natural com valores inteiros, tá? Por isso que eu sugeri num primeiro momento para se trabalhar com centímetros. Posso trabalhar em milímetros, em metros no meu desenho? Pode, mas aí tem que cuidar com o ajuste, no caso do milímetro, tem que cuidar com o ajuste de cota, mas a vantagem de se trabalhar com milímetros é na hora de plotar. Que na hora de plotar vai ser bem mais simples de se plotar o desenho. Tá claro? E no caso de se trabalhar com centímetros, eu vou ter o problema só na conversão de unidades, que é nesse momento que nós estamos da explicação da cotagem. Portanto, se o meu fator de escala da cotagem ele está em 1, para eu converter para metros, eu vou ter que multiplicar por quantos valores representados? 0,01, tá? Então, aí, aí aqui as medidas que são em centímetros passaram a ser representadas em metros. Então, eu já fiz o ajuste do meu fator de escala. Aqui tem que cuidar com alguns detalhezinhos, tá? A precisão. Na norma de desenho arquitetônico, se eu não me engano, é NBR 5492, tá? Se eu não me engano, o código é esse. Diz que a cotagem do desenho arquitetônico ela tem que ser em metros e com 2 casas decimais de representação, tá? Então, o arredondamento nós vamos colocar aqui com 0,0, tá? O separador de casas decimais tem que ser a vírgula, tá? Normalmente, o padrão do AutoCAD é representar não por vírgula, mas por ponto, tá? Então, a gente tem que ter bastante atenção nesse detalhe também, tá? Com isso, eu configurei a minha cotagem, já posso dar um OK aqui, posso fechar a janela de configuração, vou selecionar o estilo que eu acabei de configurar e eu vou aplicar a cotagem, tá? Comando DIN, aí eu tenho uma série de opções, né, para poder fazer a configuração da cotagem. Se eu quiser cotar em cadeia em relação a uma dimensão, né, eu vou utilizar o DIN contínuo, tá? Aliás, eu desenho uma cota e depois eu aplico o DIN contínuo, tá? Então, se eu quiser cotar a parede, por exemplo, aí eu vou selecionar a cotagem aqui.
Antes de seguir adiante com a cotagem, ó, verifiquem se ficou proporcional ao desenho. A princípio, né, o tamanho da letra está proporcional ao tamanho da letra das esquadrias, né? Então, já é um bom indicativo de que a cotagem está proporcional ao desenho. Tá? Outro detalhe que a gente tem que ver, ó, a linha auxiliar ela não pode estar grudada no desenho, então aqui não está, né? Então são os pontos, né? O fechamento da cota ele não está muito maior que o texto. Tá? Então tudo isso a gente tem que ter atenção na hora de ajustar a cotagem. Eu posso fazer o seguinte também, eu posso mudar aqui a minha linha de chamada quando eu seleciono a cota. Ou eu posso alterar de lugar a linha auxiliar. Tá? Eu quero tentar usar o Objects, né, para rastrear um negocinho aqui. Aqui eu estou mudando a linha auxiliar. E agora eu vou fazer a cotagem em cadeia. Então, eu vou selecionar a opção de contínuo, tá? Aí eu vou selecionar uma cota que eu já apliquei e eu vou seguir com a cotagem, tá? Aqui essa parte aqui da porta não precisa cotar, tá? Eu só vou colocar só para mostrar a execução do comando do DIN contínuo. Ó, então aqui eu apliquei várias cotas numa única dimensão, tá? Aqui é importante destacar, ó, que a gente deixou valores inteiros sem representação de casas decimais, tá? Aí depois a gente tenta ajustar a configuração para aparecer os zeros, tá? Tem uma opção lá que é Zero Suppressing. Deixa eu selecionar aqui. Ó, se eu quiser modificar o estilo de cota, né, o que que eu fiz? Eu acessei os estilos de cotagem, aqui eu já acessei por um local diferente do que eu tinha acessado anteriormente, tá? Mas aparece a mesma janela, as mesmas opções. Aí eu vou selecionar o estilo que eu estou trabalhando, se eu quiser modificar ele, eu vou selecionar a opção Modify, eu não vou criar um estilo novo, tá? Então aqui ó, Zero Suppression, eu posso tirar aqui a opção do Zero Suppression, aí eu dou um OK, ó, aí aparece o valor dos zeros após as casas decimais. Tá claro? Aqui eu vou ajustar esse valorzinho. Aqui eu posso ajustar também, né? Opa. Aqui, na verdade, ele pegou o ponto errado, né? Mas... Então, aqui, ó, é importante dar o zoom, né? Eu acho que esse exemplo aqui é legal, vou mostrar para vocês. Importante dar o zoom, ó, porque o que que aconteceu aqui, ó, meu Object Snap, na hora de fazer o desenho dessa cota, ele pegou o ponto médio. Então, é importante eu ajustar para o ponto correto, tá? Aqui essa... Vou até tirar o rastreio do ponto médio, porque está me atrapalhando. Aí é importante a gente selecionar, né, quais pontos devem ser rastreados no Object Snap.
Claro. Vou apagar essa cota e vou refazer. E aí, enfim, você vai ajustando, tá? Aqui ficou meio feio. Depois a gente vai ajustar. Bom, gente, entendido essa parte da cotagem? Fiz alguns exemplos para vocês, né, de como ajustar a cotagem. Era isso basicamente que eu queria mostrar, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Beatriz tinha pergunta, né, a respeito do desenho mesmo. Qual era a pergunta? Bom dia, professora. Então, eu vim para tirar, acho que duas dúvidas principalmente. Deixa eu abrir aqui o meu desenho rapidinho. Primeiro, na realidade, é que eu fiz o desenho com uma unidade de medida em centímetros para não ficar com um número com vírgula. Que você, em algum dos vídeos, falou até que era mais fácil. Mas daí Isso minha é bom. dúvida se eu passar agora o padrão do desenho para metros, a minha cota ela vai ser transformada automaticamente? Depende de como você configurou, né? Vai ser, mas eu não recomendo que faça isso, porque isso faz você se confundir. Então, é melhor manter os centímetros, e aí é como eu estava explicando no começo da aula, né? Se você quer converter o tamanho do desenho para metros, a cotagem do desenho para metros, é só você configurar o fator de escala ali da opção Primary Units, da configuração das cotas, tá? E também outra coisa era tipo que eu não conseguia achar muito bem quando eu vou fazer a cotagem, como que eu passo para me fugiu a palavra agora, para a escala de 1 para 1,5. Escala de 1 para 50. Isso, falei errado. Isso é na plotagem, tá? A minha ideia era mostrar a plotagem na sexta-feira. Ah, entendi. É que eu já, tipo, eu fiz o trabalho, daí eu tinha, assim, coisinhas pra arrumar que eu já queria entregar pra Certo. já dar um Não, check mas na eu lista. posso mostrar ainda hoje, né? Eu só quero saber como é que tá o andamento para ver se todo mundo conseguiu fazer bem, né? A parte das paredes, usar bem os offsets para fazer os desenhos das paredes, das esquadrias, os bloquinhos, né? O Felipe também está aqui. Como é que está o andamento do trabalho? Que aí, dependendo, a gente já passa ainda hoje, tá? E aí, na sexta-feira, fica só para esclarecer as dúvidas finais. E que bom que estão indo rápido. Nossa, deu um probleminha aqui. No lado do Marina ficou tracejado. Peraí, professora. Ah, e uma pergunta também, eu não consegui no desenho, no PDF da planta baixa, eu não consegui identificar o tamanho da cobertura pra eu fazer ela certinho, tipo, as medidas. Só que do lado esquerdo, que eu vi que tava, tipo, 80 centímetros, 0,8 metros, né?
e daí eu não consegui identificar mais nenhuma medida, tipo, na parte superior, na direita e na inferior. E eu queria Sim. ver se é isso mesmo, ou tipo, eu que não consegui, não olhei direito e tal. Tá, eu vou mostrar aqui o PDF para que vocês possam entender, só um instante. Bom, então, estão vendo a tela? Sim. Tá. Então, aqui ó, no tracejado eu tenho a representação da cobertura. Tá? Eu tenho nessa linha tracejada. A linha traço-ponto são as linhas de corte. Tá? Então, esqueçam a linha traço-ponto. Foquem na linha tracejada. Essa tracejada que envolve toda a planta baixa. Tá? A gente tem uma cota dessa cobertura que é de 80 centímetros. Tá? Essa cota tá, deixa eu dar um zoom aqui. Essa cota tá representada aqui, certo? As demais medidas da planta baixa, elas não estão representadas, por quê? Porque a gente consegue resolver esse problema aqui só dando um offset. A gente desenha um retângulo, né? E faz um offset em relação a essa medida. Essa outra medida aqui, ó, em relação à parede superior também é de 80, tá? Pode não estar representada aqui, mas é a mesma medida. Aqui também é 80 e aqui também é 80, tá? Então eu faço um retângulo, na verdade, com as medidas totais aqui da minha planta baixa, né? Um retângulo que envolva as paredes extremas, né? As paredes mais inferiores, mais inferiores, as paredes mais perto da borda inferior, né, do desenho, mais perto da borda superior do desenho e as mais laterais, tá? Então eu faço um offset, eu desenho um retângulo no entorno dessa edificação, né, considerando essas paredes, e eu faço um offset. É algo bem simples, é como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu representar aqui. Vou ligar essa layer de cotas. Eu vou fazer aqui na layer 0. Só para ilustrar para vocês. Então, vou fazer um retângulo, tá? Eu não vou nem contar as dimensões, eu vou pegar aqui, ó, a quina superior. E a quina inferior eu vou fazer da seguinte forma, daqui até aqui, tá? Então, eu fiz um retângulo que envolve toda a minha edificação e agora eu faço um offset. De quanto? Como o meu desenho está em centímetros, então eu vou trabalhar com 80, tá? Eu vou selecionar o objeto e vou fazer o offset. E aí depois é só configurar a cobertura. Tá claro? Sim, professora. É uma outra pergunta também que eu achei meio estranho, tipo, a medida das janelas e das portas. Tá tipo 0,8 por 2,2. E daí, tipo, centímetros não faz sentido e nem metros, né? Metro, Daí, sim, 80 centímetros e na daí abertura da porta. 2,2 metros? O que daí Altura. seria? Nossa, sim. Meu Deus, agora sim. Eu fiquei, Então, meu Deus, comprimento da porta 2,2 metros não faz sentido nenhum. eu não sei se tu viu a Eu não aula entendi. passada eu explicando como se faz os blocos. Né? Não, Às vezes a gente você demora fala para na dar segunda, o né, que você o mandou um start. e-mail falando que ia ter aula na segunda, né? Não, na quarta-feira. Ah, na quarta-feira. Hoje é quarta, né? A quarta passada eu não vi É, mesmo. porque semana passada foi um feriado, né? Isso. Ah, a semana passada. Ai, Ai, não sei, meu. mas enfim.
Eu já me perdi. A gente vai ter outro feriado, né, na próxima quarta. Até é bom deixar avisado que a gente vai começar o elétrico na sexta-feira, na semana que vem. Mas eu já vou passar a atividade para vocês antes, tá? Eu vou passar o enunciado da tarefa antes, mas a gente vai começar a esclarecer as dúvidas somente na sexta-feira, que é o nosso último tópico, tá? Bom, então, falando aqui do arquitetônico ainda, né? Eu estava falando a respeito das medidas das portas e janelas, tá? As medidas das portas e janelas, ela é feita da seguinte forma, tá? As medidas representadas na planta baixa, elas não são necessariamente as medidas são exibidas nesse desenho. Então, eu exibo somente as primeiras medidas, que são as medidas de largura, tá? Então, eu vou sempre exibir a primeira medida da janela corresponde à largura da janela. A primeira medida da porta corresponde à largura da porta, tá? Ou seja, então esse 80 centímetros aqui é a medida da largura da janela e esse 80 centímetros aqui é a medida da largura da porta. A segunda medida, tanto na porta quanto na janela, a porta tem duas medidas, então a gente já vai fechar a representação das medidas aqui e na janela. São as medidas de altura, tá? A altura das esquadrias em si, tá? Então, aqui eu tenho a medida da altura da porta. Essa medida, ela não está ilustrada aqui na planta baixa, ela está ilustrada somente no corte vertical e na fachada, tá? A altura da janela, a mesma coisa. É uma medida que ela vai medir a altura da parte inferior até a parte superior da moldura da janela. Isso significa a altura da janela, tá? E tem que ficar bem claro quando se trata de medida de janela. Então, a segunda medida representada na janela é a medida entre a base da janela e o topo da janela. A base da moldura da janela e o topo da moldura da janela. É a medida de altura. Na janela, por fim, nós temos e essa medida é representada também nos cortes e fachadas. Na parte, quando a gente fala de janela, a gente tem uma medida a mais do que a gente tem na porta. Por quê? A porta, a gente conta sempre em relação ao piso. Tá? A porta não tem uma altura em relação ao piso para posicionar ela. Já a janela tem, que é a medida de peitoril. Então, a altura da base da janela em relação ao piso é a terceira medida representada nesse bloco, tá? Que também não é visualizada na planta baixa, é visualizada somente no corte vertical e na fachada, tá? Claro? Sim, professora. Então, essas são as medidas representadas nas portas e janelas. Mais alguma dúvida? Acho que não, professora. Por mim, não. Caso tenham dúvida, é só chamar. Agora está tudo em ordem.
Professor, uma coisa também que eu fiquei em dúvida Hum. é como identificar a calçada ali, porque tem as cotas, tipo, para mostrar o comprimento total, assim, das paredes, não cada separação certinho, que nem, tipo, fica 15 da espessura da parede, mais um tanto de cada cômodo, né? E daí por fora tem uma cota total de tudo. E daí eu fiquei meio em dúvida, tipo, o que é calçado, o que é a cota da calçada, o que seria a cota, tipo, da parte total, assim, da casa, não sei como posso explicar, não sei se Então você... na calçada, deixa eu mostrar aqui. A calçada é todo esse entorno aqui, ó. Tá? Que ele que pode ter tá se confundindo com a cota e com as linhas de cota, né? As linhas de cota estão bem grossinhas aqui nesse desenho. Então, a calçada, né? Quais são as medidas de calçada? É essa medida aqui, ó, 1,65. Se não tiver outras medidas representadas, aí você vai adotar a medida de 1,65 para todo o resto da calçada, tá? Entendi. É que só aparece uma medida, daí fica confuso, mas daí Isso. quando a gente só tiver uma medida, é porque, tipo, em relação à estrutura total, tipo, ele vai meio que manter essa medida para tudo, então. Isso. Aí só tem que observar uma coisa, né? Aqui no telhado eu tenho uma medida só também, tá? Mas ao mesmo tempo eu tenho que observar como que está a forma representada no desenho, né? No caso do telhado, eu estou com a forma, é um retângulo, né? Essa cobertura corresponde a um retângulo, certo? Sim. Então, nesse caso, né, eu vou ter 80 centímetros em relação às paredes do retângulo, né? Visualmente, essa medida aqui é 80 centímetros, então aqui eu consigo observar que eu tenho uma medida muito parecida com a que está cotada, né? Então, eu tenho que começar a observar esses detalhes, né? Se o tamanho das medidas é parecido, e se faz sentido, no caso, eu representar, né? E de que forma que eu tenho que fazer o desenho, né? No caso do telhado, eu estou representando um retângulo que, aparentemente, as medidas superior das paredes extremas, elas estão distantes em 80 centímetros do beiral do telhado. Tá? Então, a princípio seria isso. E no caso da calçada, não, eu já tenho um desenho, né? Todo feito para manter uma distância uniforme em relação a todas as paredes. Então, eu tenho que ter esse senso de interpretação, né? De verificar se o tamanho das medidas é parecido no desenho, e verificar se tem também qual que é o formato externo dessa envoltória aqui que representa a calçada ou da envoltória que representa o telhado, né? No caso do telhado é retangular, então eu vou ter que pensar o meu desenho de uma forma diferente, eu vou ter que pensar o meu desenho, né? Pensando nas paredes que fazem a delimitação mais externa, digamos assim. E no caso da calçada, aí eu já é como segue o contorno de todas as paredes da edificação, então, na verdade, eu tenho que manter essa distância. Tá? Essa calçada dá para fazer de um jeito bem fácil, utilizando polyline e offset. Tá? É uma forma bem simples de se fazer. Mais alguma dúvida? Eu tenho algum padrão de tamanho de letra e, tipo, onde eu vou posicionar o nome do cômodo, a área dele e tal? Não.
Não, eu posso então. Aí você vai fazer o ajuste conforme a plotagem, né? Para verificar se o desenho ele está bem configurado na plotagem ou não, aí a gente vai utilizar o modo layout. A gente vai fazer esse teste no modo layout e também no PDF que nós vamos configurar, tá? Deixa eu mostrar aqui só um instante. Vou fazer a plotagem já. Para a gente configurar a plotagem, eu só vou apagar essa aba aqui que eu quero configurar desde o começo. Para a gente fazer a plotagem, a gente vai fazer da seguinte forma, tá? Bastante atenção nesses passos aqui. Eu vou ensinar vocês a plotar já com o template da folha pronto, né? Com o layout da folha com margem e legenda, tá? Esse é o objetivo aqui do nosso desenho arquitetônico. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um template pronto do AutoCAD, tá? Como que nós geramos um template pronto para configurar a impressão? Eu vou clicar com o botão direito numa das abas Layout. Eu poderia criar o meu template aqui ó, dentro de uma das abas Layout, tá? Isso não tem problema nenhum. Mas eu vou gerar... Eu vou fazer diferente, eu vou pegar já um template pronto, que já veio com os modelos da Autodesk. Então, eu vou selecionar com o botão direito a opção From Template, eu vou selecionar a opção, ou esse tutorial MMFG, tem que ser com M na frente, tá? Porque são unidades métricas. Ou eu vou selecionar esse daqui, ó, o MArc, tá? Posso selecionar qualquer um dos dois. Eu vou selecionar o MArc aqui. Vou abrir. Aí aqui vai dar a opção do nome do layout, né? Então a aba layout vai aparecer com esse nome. Ó, aí foi criada uma aba nova. E o que vocês podem observar? Só deixa eu acionar aqui a layer da viewport. E o que vocês podem observar? Eu tenho aqui uma folha de desenho que apresenta tudo que está desenhado no meu projeto. Esse meu projeto aqui, ele tem outras coisas, tá? Além do arquitetônico. Tem o hidráulico também, que eu uso também para outras coisas. Então, eu estou exibindo tudo que está desenhado aqui dentro. E aí, quando eu gero esse layout, o que acontece? Tá? São criadas duas novas layers. Essa layer aqui, ó, Tile Block, que ela contém o quê? A margem e a legenda da minha folha. E essa layer aqui de viewport. O que é a viewport? Tá? A viewport é um elemento super importante na configuração do meu desenho. A viewport é a janela que eu vou fazer a configuração da escala e da plotagem. Eu vou deixar essa layer acionada. Tá? Então, aqui, ó, se eu seleciono essa janela, aqui as bordas, eu vou ter uma janela aqui dentro, né? Que é a janela de viewport, tá? E é aqui que eu vou fazer a configuração do meu desenho, tá? Eu posso ajustar essa janela. Ó, e no caso, toda vez que eu posso ajustar essa janela. E se eu quiser operar e fazer a configuração de escala da plotagem aqui do meu desenho, utilizando a viewport, eu dar 2 cliques aqui dentro que eu vou abrir o ambiente model dentro dessa janela, tá? Só que aqui, ó, o que está acontecendo? Como eu importei do AutoCAD um template pronto, esse template pronto, ele vincula todo o zoom que eu der dentro
do meu ambiente model aberto na viewport ao layout. Então, toda vez que eu der zoom no model, dentro da viewport eu vou dar zoom no layout. Ó. E tá vendo que apareceu um cadeadozinho em azul aqui no canto inferior? Uhum. Esse cadeadozinho, ele significa o quê? Ele significa o que é o meu ambiente model está vinculado ao layout. Então, eu vou destravar esse cadeado, que aí eu consigo operar dentro do ambiente model gerado na viewport. Ó. Eu consigo mover desenho, consigo fazer um monte de coisa. Tá? Deixa eu ver onde que eu botei. Ah, aqui está o desenho que a gente está trabalhando. Ó. Então, por que eu abri a viewport aqui, o ambiente model aqui dentro? Para selecionar o desenho que eu quero trabalhar. Tá? Então, eu selecionei aqui, ó, o desenho que eu quero alterar a escala. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o ajuste da escala do desenho. Tá? Eu vou ligar aqui a layer de cotas 2, também, para visualizar a cotagem no desenho. Bom, então aí aqui eu fiz o ajuste, eu selecionei o desenho que eu quero plotar dentro da viewport e eu vou agora fazer o ajuste de escala. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dar o comando de zoom, eu vou selecionar a opção Scale, aí eu vou ajustar o meu desenho ao fator de escala desejado, então 0,2 XP, tá? Eu sempre tenho que colocar o XP porque o AutoCAD ele trabalha com um sistema de escalas chamado Extended Points, tá? Então, para fazer o ajuste para a escala 1:50, no desenho em centímetros, eu tenho que usar o fator de escala 0,2, que é como se fosse 1/5, tá? Por quê? Porque o sistema de conversão de escala do AutoCAD, ele, na verdade, ele parte do milímetro, e é uma conversão que é que parece um pouco sem lógica, tá? Então, e como que vocês vão saber qual que é o fator de escala certo? Ali no Moodle, eu disponibilizei para vocês um material. Deixa eu colocar aqui nos materiais de aula. Ó, aqui no Moodle eu disponibilizei para vocês esse material aqui chamado de Guia de Escalas e Plotagem. Aqui nesse material vocês têm duas opções de métodos, duas sugestões de método de configuração de escala de plotagem. O que eu estou explicando aqui na aula é essa segunda opção aqui, que é o método de zoom. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou seguindo essa tabela aqui, ó, de escalas, de configuração de fatores de escalas para cada unidade do meu desenho, para o tipo de unidade que o meu desenho está configurado. No meu caso, meu desenho está em centímetros, então se eu quero configurar o fator de escala de um desenho em 1:50, eu vou utilizar o fator de escala de 0,2, tá? Isso funciona se eu fiz todo o meu desenho em tamanho natural no model. Tá? Senão não funciona, senão vai dar errado. Tá? Bom, então eu escolhi aqui, né, o fator de escala para 1:50, que é o 0,2, ou 1/5 XP, tá? Também funciona. E aí eu vou dar um Enter. Ó, aí o desenho ele vai se ajustar para o fator de escala selecionado. Ó. Então aqui tem que estar 2,5, porque o meu desenho está em centímetros, tá? Então, terminei a configuração de escala, eu vou dar 2 cliques fora da janela de viewport, para quê? Para travar a viewport novamente. Aí, se eu quiser, eu posso colocar o meu desenho aqui no meio da folha, por exemplo. Tá claro? Se eu quiser melhorar o posicionamento do meu desenho, eu posso usar o comando PAN depois de ajustar a escala e
posicionar ele de uma forma melhor na viewport, tá? Ah, e por fim, né, antes da gente imprimir, o que eu tenho que fazer para deixar de visualizar essa borda aqui da minha viewport? Eu congelo a layer. Aqui diz que eu não posso congelar, por quê? Porque é a layer que está ativa. Então, eu vou selecionar uma outra layer qualquer e agora eu posso congelar a layer da viewport. Se eu quiser editar os campos da legenda, eu dou 2 cliques aqui na etiqueta da legenda e eu preencho os dados, tá? Então, esse desenho vai ser checado por mim, por exemplo. Foi feito pela Beatriz, tá? Título do trabalho, né? Por aí vai. Ah, então, vocês podem colocar a identificação de vocês, tá? Por fim, gerar o PDF, tá? Antes da gente imprimir no papel. Essa parte aqui também é importante ter bastante atenção, tá? Tem algumas configurações que são interessantes de saber. Bom, para plotar, né, para imprimir o desenho ou gerar o PDF do desenho antes de imprimir, eu vou acionar o comando plot. Aqui no modo layout mesmo. Aí eu vou selecionar a opção DWG to PDF, que é onde eu converto a impressão do meu arquivo DWG para PDF. Eu vou selecionar a opção Layout. Tá? Então, aqui eu não preciso configurar nada. E aqui, ó, na escala de plotagem, eu mantenho no tamanho natural. Tá? Então, é super importante não mexer nessa opção aqui. E aqui, ó, no Add to Plot, selecionar a opção Layout, tá? Porque aí o meu desenho que está em escala 1 para 50, ele vai sair em escala 1 para 50 e a minha folha do layout, ela vai sair com as dimensões corretas, né? Nesse caso aqui, a dimensão do A1, tá? Bom, e aqui, ó, essa coluna de opções é super importante, né? Orientação paisagem, plotar, plot style, tá? Essa opção aqui é super importante porque se você selecionar a opção ACAD, o que vai acontecer? Eu vou botar as layers com as suas respectivas cores, tá? Por isso que às vezes é interessante usar layers sempre de cores escuras, porque se você não conseguir plotar em preto e branco, aí você tem a opção de, mesmo usando uma impressora preto e branco, deixar o desenho configurado na layer ACAD, que as linhas vão aparecer normalmente, tá? Com as suas espessuras de layer já configuradas. E eu tenho a opção de plotar em preto e branco. Eu tenho duas opções, na verdade, a Grayscale e a Monochrome. A Grayscale é para tons de cinza. Eu não recomendo porque tem alguns computadores que não processam essa opção direito, tá? Então, eu seleciono a opção Monochrome, que aí as linhas vão sempre aparecer pretas e vão ser diferenciadas conforme a espessura configurada nas layers, tá? Bom, e aqui é importante, ó, clicar aqui nessa configuração
dos modos dos estilos de impressão, tá? Ou caso você queira criar um novo estilo de impressão. Isso aqui é super importante a gente saber essa configuração pelo seguinte motivo, tá? Em alguns casos eu posso fazer a configuração das espessuras de linha. Na arquitetura isso é muito comum, tá? O pessoal de arquitetura gosta de trabalhar dessa forma também. Eu posso configurar as espessuras de linha através das cores, ó. Aí eu vou selecionar a cor de código 1. Aí eu vou selecionar as espessuras de linha para essa cor, né? Então, eu posso fazer a configuração, em vez de configurar a espessura de linha na layer, eu posso configurar direto na plotagem, tá? E salvar esse estilo de configuração de plotagem, tá? Então, aí todo desenho que tiver com a cor 1 vermelha, aí ele vai ter aquela espessura de linha configurada no plot style, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com isso, mas eu sempre mostro porque às vezes tem gente que gosta. Bom, então eu vou selecionar aqui a opção monochrome, né, para imprimir em preto. Configurei a opção layout, revisando aqui. A escala de plotagem está 1:1, que é o que deve ser. Como eu estou plotando no modo layout, deve estar em 1:1. Qualidade normal, aqui eu estou plotando Paper Space, que é o modo layout, plotando as linhas, as espessuras de linha do objeto, isso é importante estar selecionado. Plotar com Plot Styles, tá? Ok, né? Porque aí eu garanto que vai ter a configuração do monochrome. E aí agora eu vou conferir o meu desenho. Papel A1, que é o papel configurado para esse modo layout. Tá? Isso aí também é super importante. Então agora eu vou selecionar a prévia do meu desenho. Estou vendo que tem uma bordinha fora, tá? Esse template ele sempre dá essa bordinha fora, então eu vou ter que dar uma deslocada, né? E aqui, ó, o que eu observo? Notem que ó, a porta tem uma espessura de linha um pouco mais fininha que a parede e eu consigo ver essa diferença aqui no zoom, tá? Eu consigo ver que as letras estão proporcionais, né, na plotagem, seja quando eu dou o zoom e quando eu não dou. Então, a princípio, do desenho parece que está tudo certo, que eu só tenho que ajustar a borda do template. Conferir, vou fazer o ajuste, tá? Eu vou cancelar aqui a plotagem. Vou diminuir aqui um pouquinho essa borda, tá? Utilizando o scale, eu vou usar um fator de escala de 0,95 só para dar uma diminuidinha na borda. E agora eu vou deslocar. Às vezes é bom desligar o Objects, né? Porque ele às vezes atrapalha um pouquinho. Track também. Então aqui eu coloquei dentro da área de impressão. É importante a gente tentar botar o desenho dentro da área de impressão. Vamos verificar novamente. Não adianta, tem que fazer as configurações de novo, né? Tá tudo certo. Ó, e agora a borda ficou dentro do desenho. Se eu quiser, eu posso aumentar, né, ainda um pouquinho o fator de escala, tá? Aí eu consigo enxergar bem a margem e a legenda. Então, vou dar um OK. Agora eu vou gerar o meu PDF. Professora, e para passar para metro?
Eu não sei qual, acho que o teu também tá em centímetro. Daí a gente tem que passar para metro também, ou pode Não, a deixar em minha centímetro? cotagem já está em metro. Eu vou revisar, tá? Só um Aqui. instante. Aí a gente salva e está gerado o meu PDF aqui. Eu tenho que, ó. Não sei se tu observou, a cotagem tá em metro aqui, ó. O desenho foi feito em centímetros, mas as medidas estão todas representadas em metro, tá? A gente faz essa configuração só na cotagem, como eu já tinha explicado anteriormente, tá? Lá no começo do vídeo, depois quando for ver a gravação, aí pode ir ver, mas ainda tem um tempinho para a gente passar de novo, não tem problema nenhum de eu passar. Ó, então é o seguinte, como pode observar, né? Ó, a minha cotagem ela tá dentro desse estilo aqui, ó, teste anotativo aula, né? Eu selecionei aqui a cota só para mostrar o estilo. Se eu quiser configurar a minha cotagem, eu vou fazer o seguinte, tá? Isso depois de eu aplicar a cotagem, depois de eu selecionar o estilo da cota, tá? A configuração da cotagem e a criação do estilo de cota eu mostrei toda ali no começo do começo para o meio da aula, tá? Eu falei um pouquinho a respeito disso e depois eu mostrei ali o passo a passo visual de como fazer, tá? Então eu vou selecionar aqui a opção, eu posso selecionar a configuração da cotagem através de dois locais, né? Um dos locais é através da lista de estilos, eu vou selecionar a opção Manage Dimension Styles, eu vou selecionar o estilo de cota que eu estou trabalhando, vou selecionar a opção Modify, e aqui ó, eu vou ter uma opção chamada Primary Units, tá? Nessa opção, eu tenho essa opção aqui, ó, Measurement Scale. Aí eu tenho a opção Scale Factor. Originalmente, se eu coloco o fator de escala em 1, ó, o que vai aparecer? Vai aparecer as medidas em centímetros na escala natural. Se eu quiser converter essas medidas para metros, aí eu vou aplicar o fator de escala que as converte em metros, né? Que no caso, 100 centímetros são 1 metro. Então, eu vou aplicar 0,01. Tá claro? Entendi. Né? Então, aí eu vou dar um OK aqui, vou fechar. Aí a configuração do desenho tá para metros. Tá claro? Sim, professora. Obrigada por Nada. repetir aí que eu cheguei um pouquinho atrasado. Não tem problema. Gente, mais alguma dúvida? Só uma pergunta, professora. Eu não sei se é porque você estava fazendo, tipo, conforme foi dando aula e acabou não colocando, mas aquele círculo com os dois riscos que eu acho que é uma lâmpada, né? Seria uma luz, uma tomada, não sei. Que aparece na planta baixa do PDF. A gente tem que Eu vou mostrar o colocar? PDF aqui, eu já tento entender rapidinho, só um instante. Tranquilo. Esse aqui? Isso. A gente tem que pôr. Isso é a cota de nível. Vocês Ah, podem entendi. simplesmente desenhar, né? É só representar a altura do piso em relação ao terreno, Entendi. tá? Nossa, eu jurava que era, sei lá, uma Isso é lâmpada. uma cota. Beleza. Não, a luminária a gente ainda não colocou, que a gente vai colocar no elétrico, tá? A gente vai usar a nossa planta baixa pra, tipo, construir a Sim, parte vocês elétrica? vão Ah, fazer que o legal. elétrico em cima dessa planta baixa que vocês estão desenhando. Por isso que é importante fazer bem feita, tá? Eu acredito que não vai dar tempo de corrigir tudo até vocês começarem o elétrico, então tem ainda outros trabalhos na fila.
Então, é importante que vocês cuidem bastante na hora de fazer a planta baixa. Tá? É necessário a gente fazer essas cotas mais externas, que eu tinha comentado que eu havia confundido com a marcação da calçada, ou não precisa? Sim, essas são obrigatórias por norma. Ah, entendi. Então, Tá? beleza. Mesmo o arquitetônico, né, ele tem algumas exceções em relação à cotagem, né? E que exceções são essas? As medidas se repetem. Tá? Por exemplo, você vai ver várias medidas de parede repetidas, né? O arquitetônico ele acaba repetindo muita cotagem porque a pessoa ela não, quando ela está executando a obra, ela não pode ficar calculando muito tempo, né, na hora de executar. Então, por isso que se opta por repetir. Tá? É mais uma questão de prática. Então, acho que de dúvida, pela minha parte, é isso. Tirei tudo. Uma hora da terminar lá e entregar. Obrigada, professora. Certo. Gente, mais alguma dúvida? Peço desculpas aí que tela azul afugentou alguns, né, no começo da aula, mas eu acredito que depois o pessoal consiga acompanhar bem com as gravações. Obrigada, professora, pela ajuda e pela aula. Vou sair aqui agora. Obrigada. Boa semana e até sexta, eu acho. Na sexta tem aula. Então tá. Vou comparecer. Eu tô Obrigada. aqui.
Bom, gente, por hoje era isso. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem recorrer ao atendimento, que vai ser via chat hoje, da 1h30 às 3h30. E também vocês podem enviar uma mensagem, né, com dúvidas ou comparecer à aula de sexta-feira, que vai ser a última aula de dúvidas referente a atividades de desenho arquitetônico, tá bom? Então, até sexta-feira.